Boa noite. Morram de inveja, tá? Sou, sem lugar a dúvidas, a pessoa mais feliz deste recinto nesta noite. Eu estou tremendamente feliz de estar com vocês. Eu tenho, assim, degustado cada momento deste culto, de louvar na minha segunda língua. Incrivelmente, eu sentia falta disso. Me fez lembrar quando saímos da pandemia, né? E a coisa que eu mais sentia falta era do louvor comunitário. Estarmos juntos louvando a Deus. Isso para mim, tremendo. É uma expressão de alegria, de contentamento, de felicidade do povo de Deus. Então, eu sou realmente muito feliz, mais feliz que todos vocês, tá? Porque eu voltei, eu estou com vocês, isso me deixa feliz. Vocês, com certeza, fazem parte da minha felicidade. E espero que o recíproco seja verdade. Tá? Vamos deixar por aqui. Se alguém tem dúvida, depois conversar. Muito bom. Vamos conversar de algumas coisas que não são habituais, mas que sim são muito habituais. Vamos falar, evidentemente, do nosso grande assunto, e eu peço que você fique até o final. Se a pregação não está sendo do seu agrado, se talvez o portunhol não facilite, se a minha pronúncia do português não é satisfatória o suficiente, lembre-se que esta gravação, esta pregação está sendo gravada, então pode voltar e analisar, pode falar comigo. Se a minha linha de pensamento também não lhe não, hoje não, obrigado. Dormi o dia inteiro. Se a minha linha de pensamento não lhe é a mais habitual, tenha-me um pouco de paciência. Saiba que eu vou chegar exatamente ao mesmo ponto que a Bíblia lhe traz, que é a salvação em Jesus Cristo. Mas eu queria enfocar esta tal de salvação desde um ponto de vista um pouco mais abrangente, mas preciso eu fazer um esclarecimento antes de começar a pregação, que está baseada em Ezequiel 36. Eu não sou sionista. Ou seja, eu não acredito que a formação do Estado de Israel, tá, seja alguma forma de cumprimento final de alguma profecia de Deus, porque eu entendo, junto com Paulo, que há promessas feitas ao Israel quanto povo, geneticamente falando, de Deus, mas estas são estendidas à igreja. Então, quando você suspeitar que eu estou, de alguma forma, falando a favor do Estado de Israel, lembre-se desta colocação. O Estevão não é sionista. Isso não quer dizer que tem alguma coisa contra o Estado de Israel. Muito pelo contrário, tá? Tá tudo certo, tá? Não concordo com algumas coisas, né? Assim como concordo com outras. Isso eu aplico a qualquer Estado. Mas o assunto de hoje não é esse. Só faço esse esclarecimento para que a mente de vocês não divague para esse lado, tá? Senão para o outro que eu quero trazer. Feito esse esclarecimento, entendendo que o povo de Deus é a conjunção do povo judeu e de nós gentios em Jesus Cristo. Paulo é claro a dizer, de ambos os povos fez um. Então, tendo este conceito prévio, avancemos. Ezequiel 36, cheguei ontem, então ainda estou com minha Bíblia em espanhol. A minha Bíblia em português está sendo remanufaturada por uns irmãos que gostaram de mim, sei lá por quê, vão fazer a capa nova e tal, e eu não vi eles ainda, então a tradução será ao vivo. Ezequiel 36. Tu, filho do homem, o filho de homem,
gosto desse título, que é o que Jesus escolheu para si também, que significa simplesmente homem, ser humano, tá? Tu, filho de homem, profetiza contra os montes de Israel e diz a eles: montes de Israel, escutem a palavra do Senhor. Agora bem, quando nós lemos um texto na Bíblia, nós temos que ter presente que tipo de texto é. Nós não podemos ler, por exemplo, o Cântico dos Cânticos como se fosse Romanos ou como se fosse Apocalipse. E não podemos ler um texto profético como se fosse o Evangelho de João. Cada texto, nessa biblioteca de 66 livros, tem um jeito. Todavia, quando fala dos montes de Israel aqui, alguém poderia falar dos poderes, né? E dar uma interpretação alegórica. Mas a interpretação mais natural do texto é exatamente essa: os montes, as elevações. E me permita essa loucura por um momento. Montes de Israel, escutem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor onipotente. O inimigo tem caçoado, tem zombado de vocês, dizendo: as antigas colinas já são nossas. Por isso, profetiza e adverte a eles que assim diz o Senhor onipotente: a vocês os tem asolado e arrasado por todas as partes, tem se convertido em posse do resto das nações, e além do mais tem sido objeto de escárnio e de insulto por parte dos povos. Por isso, montes de Israel, escutem a palavra do Senhor onipotente. Assim fala o Senhor onipotente aos montes e às colinas, aos torrentes e aos vales, às ruínas desoladas e às cidades desabitadas, que foram saqueados e escarnecidos pelos povos vizinhos. Versículo 5. Isto diz o Senhor onipotente: no ardor do meu selo, do meu ciúme, né? Tenho me pronunciado contra o restante das nações e contra todo Edom, porque com muita alegria e profundo desprezo tem se apoderado da minha terra para destruí-la e saqueá-la. Por isso, profetiza contra Israel e advirte aos montes e às colinas, aos torrentes e aos vales, e assim diz o Senhor onipotente: no meu zelo e em minha ira eu tenho falado, porque vocês têm sofrido o opróbrio, a zombaria das nações. Por isso, assim diz o Senhor onipotente: juro com a mão em alto que as nações vizinhas também sofrerão sua própria desonra. Vocês, porém, montes de Israel, lançarão galhos e produzirão frutos para meu povo Israel, porque já está para regressar, para voltar. Porque eu estou preocupado por vocês e os vou proteger. Vocês, os montes, voltarão a ser semeados e cultivados. E aqui está a chave interpretativa pelo que montes são realmente montes, colinas, e não poderes ou alguma outra coisa assim. E multiplicarei o povo de Israel. As cidades serão repovoadas e reconstruídas as ruínas. Sobre vocês multiplicarei os homens e os animais, e eles serão fecundos e numerosos. Os povoarei como em tempos passados, e os farei prosperar mais do que antes. Então saberão que eu sou o Senhor. Farei que meu povo Israel transite pelo território de vocês, e ele possuirá você, e você fará parte da sua herança, e nunca mais os privarás dos seus filhos. Versículo 13. Assim diz o Senhor onipotente: porquanto tem sido dito que tu devoras os homens e os deixas sem filhos a teu próprio povo, o Senhor onipotente afirma: já não devorarás mais homens, nem deixarás sem filhos o seu povo. Nunca mais te farei ouvir a zombaria, isso, o ultraje, a zombaria das nações. Não terás que voltar a suportar os insultos dos povos, nem serás causa de tropeço para a tua nação. Assim o afirma o Senhor onipotente.
Versículo 16. O Senhor me dirigiu de novo a palavra, filho de homem. Quando os israelitas habitavam na sua própria terra, eles mesmos a contaminaram com sua conduta e ações. A sua conduta perante mim era semelhante à impureza de uma mulher em seus dias de menstruação. Por isso, por ter derramado tanto sangue sobre a terra e por tê-la contaminado com seus ídolos, desatei meu furor contra eles, os dispersei entre as nações e ficaram esparcidos entre diversos povos. Os julguei segundo a sua conduta e suas ações. Mas, ao chegar às distintas nações, eles profanaram meu santo nome, pois se dizia deles: são o povo do Senhor, mas tiveram que abandonar a sua terra. Assim que tive que defender meu santo nome, o qual os israelitas profanavam entre as nações por onde iam. Por isso, advirte o povo de Israel que assim diz o Senhor Onipotente: vou agir, mas não por vocês, mas por causa do meu santo nome que vocês têm profanado entre as nações por onde têm ido. Darei a conhecer a grandeza do meu santo nome, o qual tem sido profanado entre as nações, o mesmo que vocês têm profanado entre elas. Quando dê a conhecer minha santidade entre vocês, as nações saberão que eu sou o Senhor. O afirma o Senhor Onipotente. Os tirarei de entre as nações, os reunirei de entre todos os povos e lhes farei retornar à sua própria terra. Os aspergirei com água limpa e ficarão purificados. Os limparei de todas as suas impurezas e idolatrias. Lhes darei um novo coração. Lhes infundirei um espírito novo. Arrancarei de vocês esse coração de pedra que agora têm e eu colocarei em vocês um coração de carne. Infundirei meu espírito em vocês e farei que sigam meus preceitos e obedeçam as minhas leis. Viverão na terra que lhes dei aos seus antepassados, e vocês serão meu povo, e eu serei seu Deus. Os livrarei de todas as suas impurezas, farei que tenham trigo em abundância, e não permitirei que sofram fome. Multiplicarei o fruto das árvores e as colheitas do campo, para que não sofram mais entre as nações o opróbrio de passar fome. Assim, lembrarão vocês da sua má conduta e das suas ações perversas, e sentirão vergonha por suas próprias iniquidades e práticas detestáveis. E quero que sepam que isto faço que não o faço por consideração a vocês. Eu vou ler de novo para que fique claro. E quero que saibam que isto não o faço por consideração a vocês. O afirma o Senhor. Ó povo de Israel, sintam vergonha e confusão por sua conduta. Assim diz o Senhor Onipotente: o dia que eu os purificarei de todas as suas iniquidades, povoarei as cidades e reconstruirei as ruínas. Se cultivará a terra desolada e já não estará mais deserta à vista de quantos passam por ela. Então se dirá: esta terra que antes jazia desolada é agora um jardim de Éden. As cidades que antes estavam em ruínas, desoladas e destruídas, agora estão habitadas e fortalecidas. Então as nações que ficaram ao seu redor saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que tinha derribado e replantei o que tinha ficado como deserto. Eu, o Senhor, o tenho dito e o cumprirei. Assim diz o Senhor Onipotente. Todavia, hei de conceder ao povo de Israel que me suplique aumentar o número dos seus homens até que sejam como um rebanho. Então as cidades desoladas se encherão de muito povo, serão como as ovelhas que durante as festas solenes se levam a Jerusalém para os sacrifícios. Então saberão, que sou eu, Senhor. Muito bom. Não costumamos ler textos tão longos como introdução para uma pregação. E a surpresa é que depois eu tenho um outro também, não tão longo, tá? Eu prometo, mais curto, mas que se encaixa que nem um anel no dedo ao respeito do que estaremos falando.
Quando nós falamos em redenção, quando nós falamos em salvação, geralmente o fazemos em termos muito espirituais ou espirituosos. Da linda pátria estou muito longe quando ver. É hino que se canta em funeral, não sei porquê, mas tudo bem. Aí eu tenho um pastor colega meu que entende e eu concordo com ele como você pode ter saudade de Jesus que está no céu se você ainda está aqui. Mas eu entendo o espírito da coisa. Meu colega também entende o espírito da coisa. Né? Você está com saudade de uma outra coisa que ainda não é sua, mas que já é, né? Porque a vida eterna já começou, né? Ela vai se concretizar de outra forma. Então, esse hino expressa essa questão. Mas quando pensamos em salvação, pensamos em termos apenas espirituais. A alma foi salva. Será que é exatamente isso que Deus está planejando? O povo de Israel nos mostra, nos aleciona sobre a situação a ser remida, sobre a coisa a ser remida. Ao ponto tal que nós temos que entender de que quando, por exemplo, um judeu fala de alma, ele não está falando só do que os gregos falavam de alma, como a parte, vamos dizer, espiritual da vida humana, aquela parte que não se toca, que não se sente com os dedos, não se vê com os olhos, mas que todo mundo sabe que tem. Ou tal que um dos agrávios piores que podemos falar para uma pessoa é dizer, é um desalmado. Tá? Tipo, isso daí não tem nem alma sequer, não é um ser humano. Entendemos essa integralidade. Então, quando o judeu pensa em alma, quando vemos no Novo Testamento que se reuniram tantas almas, nós não podemos pensar nos termos gregos de alma, como uma coisa etérea. Pensamos em seres humanos completos. É assim que um judeu pensava, o ser humano completo. Agora, quando falamos em redenção, o fazemos em termos apenas ser humano. É por aí que começamos a colocar a tesoura para cortar algumas coisas. Então, nós podemos, por exemplo, fazer qualquer estrago com o nosso corpo, porque, afinal de contas, a alma é que vai ser salva. Ou fazemos qualquer estrago com o mundo em que vivemos. Podemos poluir todos os rios e seus afluentes. Podemos terminar com a vegetação, ou como dizia a propaganda dos anos 70, né, atacar o inferno verde, referindo-se à Amazônia. Tá? Para a propaganda transbrasiliana, vai em casa e procura a propaganda transbrasiliana, né? Nos anos 70, né? Ia acabar com o inferno verde. Era a Amazônia, rapaz, pulmão do mundo, o que é isso? Não é inferno, não, é coisa boa. Mas pode-se acabar com tudo, podemos tratar o lixo em casa e na rua de qualquer forma, porque ao final de contas é apenas um mundo que vai ser destruído e não tem valor nenhum. Será que Deus pensa assim? Primeiros 15 versículos que nós limos hoje, nesta introdução, nos fala nos mostra um Deus falando a coisas, falando aos montes, falando aos vales, falando às cidades, como se fossem pessoas, como se tivessem vida. E aqui, pelo amor de Deus, ninguém venha dizer, porque o Estevão é panteísta, ou ele de alguma forma acha que tem espírito nas coisas. Não, pelo amor de Deus, não. A coisa aqui é que para que se entenda bem claro, para que o profeta entenda bem clara a mensagem, Deus se dirige a esta natureza de forma pessoal. Não é muito diferente do que Paulo faz quando diz
que a natureza faz o quê? Qual que é o verbo que Paulo utiliza? Pode colocar aí, Tiago. A natureza, blá, 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 a uma aguardando a redenção. Alguém lembra? Geme. Geme. A natureza geme aguardando a redenção. A expressão que Paulo utiliza é uma expressão espiritual para com a natureza. Geme, e nós não somos animistas. Mas ela geme no sentido de que ela também foi sujeita a essa situação. O que nós vemos da natureza não chega a ser nem perto do que foi na criação original. E olha que é coisa linda a natureza. Olha que coisa gostosa ver mar, ver céu estrelado, ver rios torrentosos, pequenos riachos, as encostas cheias de vegetação. Que delícia! E ela não chega nem perto. Ela está, diz Paulo, gemendo, aguardando a redenção. E há alguns textos aqui que são muito interessantes nesta personalização da mensagem. Por exemplo, o 3, o 4 e o 5 de Ezequiel 36 nos mostra que os inimigos do povo escolhido prevaleceram. Ah? Coloca o 3, pelo menos. Isso. Bom, esse é aquele, né? E não só ela, mas nós também temos as primícias. Tá? Bom, Ezequiel 36, 3. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor, porquanto vos assolaram e devoraram de todos os lados, para que ficasseis feitos herança do restante dos gentios, e tende andado em lábios tagarela e em infâmia do povo. Tá? Eu acho que eu vou ficar com a minha tradução, que diz, e vocês os têm asolado e arrasado por todas partes, e têm se convertido em posse do resto das nações, e têm sido objeto de zombaria e de insultos por parte dos povos. Tá? Essa situação da terra que era prometida, que era para o povo possuir a terra, que nunca chegaram a possuí-la, tá? Completamente, que fique claro isso. Mas era a terra que Deus tinha escolhido para eles, aquele pedaço de terra que até hoje é conflitivo e vai ser conflitivo o resto da história. Não vai haver paz ali, tá? Só no final. Muito bom. Mas esse pedaço de terra era deles. E se tornou objeto de zombaria por parte das nações que estavam ao redor dele. Não era essa terra prometida? Não era aí que manava leite e mel? Ui, e agora? Cadê o Deus de vocês? Tá lá. Pinhos, cardos, abrolhos, cadê a água? A zombaria. Zombaria. Agora, vamos lá. Fazer um parênteses interpretativo. Enquanto eu vou pregando da parte física, da coisa real da mensagem, você tem plena liberdade de fazer uma interpretação alegórica na sua vida. Sabe por que você tem essa liberdade? Porque depois Paulo faz uma interpretação similar. Quando diz, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Vamos chegar lá. Fecha o parênteses e volta. Então a terra, o monte, onde os profetas louvavam a Deus, onde talvez o Monte Carmelo, né? Onde 850 profetas tinham sido mortos.
Bem que não era no norte, era no riacho lá no fundo. Cadê? Tinha se tornado motivo de zombaria. Estava sujeita a essa zombaria. Versículo 6. Tá? No meu ciúme, ou no meu selo, né? Meu furor tem falado, minha ira tem falado. Porque vocês têm sofrido o opróbrio das nações. Quem que é vocês? Os montes, as colinas. Versículo 6 está dizendo isso. Os montes, as colinas, os torrentes, os vales. Então, daí que tiravam a água. Então, era daí que vinha o sustento de vocês, né? Era Deus que não deixava faltar. E dá-lhe zombaria. Dá-lhe zombaria. E Deus fala a esses ribeiros, a esses riachos, a esses montes, diz, olha, eu estou vendo a injustiça. Eu estou vendo que estão zombando desses lugares. Estão tirando sarro de vocês. Eu já vou desamarrar isso, tá? Calma. Mas há algumas promessas. Versículo 7. Juro com a mão em alto que as nações vizinhas também sofrerão sua própria desonra. 8. Vocês, montes de Israel, lançarão galhos e produzirão frutos para o meu povo, porque ele está por retornar. 9. Eu estou preocupado por vocês e eu vou proteger vocês. Vocês, os montes, voltarão a ser semeados e cultivados. E multiplicarei o povo de Israel. E eu não vou avançar porque eu já engoli muito do meu tempo. Eu vou pular aqui. Eu sei que vocês vão me entender. Tá? Mas olha só que lindo isto. Monte. E nós com Gabriel vimos um monte, de vale, colina. E que gostoso que é quando você vê plantios, ou você vê gado, ou você vê a própria vegetação. E que triste é que quando você vê um terreno abandonado. Às vezes o terreno está abandonado porque os parentes não se entenderam na sucessão. E legalmente isso aí tem que ficar parado. É muito triste. Porque está descuidado, largado. Triste. E essa era a situação. Se o monte tivesse sentimentos, como ele se sentiria por estar sendo abandonado, por não estar sendo arado, por não estar sendo semeado, porque a semente não crescia e não dava fruto? Se ele tivesse sentimentos, como que ele se sentiria? Está entendendo? Como que ele se sentiria? Eu me mandei uma frase, o Tiago vai colocar aí. A pior das violências, por favor, lembre disso, que qualquer coisa criada pode sofrer é ter sua função e propósito trocados por qualquer coisa que não seja a original. Para que estava aquele monte aqui do versículo 9? Para que estava a terra ali? Se essa terra tivesse espírito, se sentisse alguma coisa, qual que seria a realização dela, a não ser que seja semeada, né? Arada, semeada, cuidada, regada? Não existe outra possibilidade. Não existe outra possibilidade, a não ser para aquilo que foi criada. Foi criada para aquilo. Ela acha a sua realização e seu contentamento naquilo para o qual foi criada. Por isso que a zombaria sobre a terra lhe faz mal. Se tivesse sentimento, ela estaria chorando.
E nós temos essas expressões na poesia, às vezes, né? A poesia é muito linda enquanto essas coisas. Né? Os céus que choram, né? Maná tem uma música muito triste ao respeito de uma menina que fica grávida e a família toca ela para fora de casa e ela, enfim, não vou contar o final da história de Maná, vá ouvir Maná que vai, mas os céus choram. É uma expressão muito, muito interessante. Paulo diz, a natureza geme, a una, aguardando a redenção. E aqui nós encontramos o mesmo tipo de expressão e Deus diz, eu estou preocupado com você, meu solo fértil, meu ribeiro. Você foi criado com o propósito de alimentar esta terra. Terra, você foi criada com o propósito de florescer, de frutificar, de sustentar o meu povo. E está fora do seu propósito. Agora, por quê? Por que isto tinha acontecido? Que será que aconteceu de tão grave? Porque o contexto histórico disto tudo é quando o povo judeu foi levado para a Babilônia, no exílio. Foi preso e migrado à força. Por quê? Por que o povo judeu foi levado em cativeiro? Porque levando o povo em cativeiro, aquela terra não foi ocupada. Aquela terra ficou vazia. Ficaram alguns, evidentemente. Mas sabe quando você tira uma população? Imagina, por exemplo, oficialmente continuamos sendo 240 mil habitantes em Prudente, né? Imagina que tira 220 mil habitantes e ficam somente anciãos aqui. Vai ruir rapidamente. E é isso que aconteceu com a terra. A Babilônia levou. Diferente de outros impérios, como o Assírio, por exemplo, que migrava populações de um lado a outro, tá? Eles não faziam isto. Ficou vazio. Terreno muito disputado. Um outro dia vamos falar dos palestinos que foram colocados por Roma, né, à força, uma população subsaariana, não são árabes, colocados à força ali depois do ano 70. Essa é a origem do povo palestino. Mas não é motivo desta pregação. Agora, o que tinha acontecido para o povo estar justamente no exílio? Versículo 16, no capítulo 36, nós temos duas profecias. Uma que vai do versículo 1 ao 15 e outra que vai do 16 até o 38, né? Isso, até o 38. Então, no versículo 16, diz: o Senhor me dirigiu outra vez a palavra, filho de homem. Quando os israelitas habitavam na sua própria terra, eles mesmos a contaminaram com sua conduta. E versículo 18: por isso, por terem derramado tanto sangue sobre a terra, por tê-la contaminado com seus ídolos, desatei meu furor contra eles. Dispersei entre as nações, ficaram esparcidos entre diversos povos. Os julguei segundo as suas condutas e ações. Mas ao chegarem às distintas nações, eles profanaram meu santo nome, pois se dizia deles: são o povo do Senhor, mas tiveram que abandonar sua terra. A menina dos olhos de Deus decidiu profanar a terra. Ou seja, vamos voltar um pouquinho naquela ideia de que
não existe pior violência que uma coisa criada não estar sendo usada para aquilo que foi criado. O próprio povo de Deus fez isto. Como o fez? Plantando sementes proibidas no solo, desviando cursos dos rios, represando talvez algum pequeno canal para melhorar o regadio. Não! Indo atrás dos deuses, dos povos que eles não se atreveram a conquistar no início, no tempo lá de Josué. Se deixando levar pela maré social da época, concordando e praticando as coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. O Senhor quer para si um povo santo, separado. E o povo se prostituía. E isso é uma figura de linguagem e também uma frase literal. Os outros povos praticavam a prostituição cultural, eles também passaram a fazer a mesma coisa. Os outros povos, adorando a Moloque, eles entregavam os filhos para serem mortos em brasa viva, criancinhas de colo, colocadas no colo da representação de bronze desses deuses, que eles tinham primeiro esquentado ao vermelho vivo, e eles também passaram a fazer a mesma coisa, porque eles diziam, olha, não está tão claro que Deus seja somente o único Deus. Talvez Moloque seja também Deus. Não está tão claro de que ele é o provedor realmente, porque você vê, por exemplo, eles também plantam e eles também colhem. Então, talvez, pelas dúvidas, vamos adorar a Baal também. E a Cera também, e a Astarote, pelas dúvidas, né? Não, a gente não fala mal da astrologia. Eu sei que Deus disse que não é para ter adivinho nem agoureiro no seu povo, mas quem sabe, né? Às vezes nossos líderes se confundiram, não é bem isso? Pelas dúvidas. Talvez. Talvez não está tudo errado. A sociedade, sabem como é que dizem, né? Talvez não está de tudo errado. Por acaso eles também não são criatura de Deus? Não será que Deus não falou por eles? Como que pode ser que os nossos profetas estejam certos? Que arrogância é essa e os deles não? Talvez nós estamos sendo muito arrogantes e eles também têm razão. Aos poucos, vai deslizando. E aos pouquinhos vai deixando. Aos pouquinhos vai abandonando. Até que chega uma hora que aquilo lá, pequenas e minúsculas, microscópicas abominações, primeiro no íntimo do coração, e Tiago é mestre ao descrever essas coisas. Talvez um pensamento aqui, outro acolá, uma pequena ação, o que custa? Como assim que não vamos participar na festa? São nossos vizinhos. Nós vamos também, vamos... Não, eles adoram, nós estamos só participando, fazendo número. Mas meu coração está com Deus. Abominação. Coloque o nome certo. Abominação. É desprezível até a raiz. Não existe possibilidade de alguma coisa boa. Aos poucos. Então, a razão, e aqui já encurtando, passando rápido pelo meu ponto, é que as condutas e as ações de Israel eram abomináveis a Deus, versículo 17, 18, 19.
Versículo 20, o que eles fizeram? Mas ao chegar às distintas nações, eles profanavam. Não é profanaram, senão que profanavam. Era uma ação constante. Não era uma coisa que, desculpa, não, realmente, não, foi mal, nunca mais na vida. Não, havia o hábito da profanação. Mas só um palavrãozinho, certo? Tá ótimo. A única raça, a raça humana, a única que tem a capacidade da palavra, que é a capacidade construtiva, e você a usa para destruir o seu congênere. Tá ótimo. Profanação, blasfêmia. E eles profanaram o nome do Senhor. Havia o hábito de fazer isso. Versículo 21. Assim que tive que defender meu santo nome, o qual os israelitas profanavam entre as nações por onde iam. Iam passando e andando. Quem tem ouvidos, saiba o ditado e complete a frase. Então, versículo 21, versículo 22, versículo 23. Darei a conhecer a grandeza do meu santo nome, o qual tem sido profanado entre as nações, o mesmo que vocês têm profanado entre elas. Tem profanado. O povo de Deus profanou o nome. E talvez o pior, versículo 26, diz, lhes darei um coração novo, tirarei o coração de pedra que vocês têm agora. E se vocês têm agora, quer dizer que não tinham. Quer dizer que não tinham. Tinha se enrijecido o coração a tal ponto que eram incapazes de sentir Deus. A tal ponto estavam enrijecidos que convinha mais adorar os deuses, os vizinhos, que o Deus onipotente. Era melhor almejar as carnes do Egito do que aturar as codornas no deserto. Mas isso não tinha ficado lá atrás na história, não. Era o presente deles agora, tantos anos depois. Agora, a grande notícia é que Deus restaurará. Deus fará a obra completa. Deus restaurará. Versículo 21, tive que defender o meu santo nome. Versículo 22, vou agir. Versículo 23, darei a conhecer a grandeza do meu santo nome. Ele fará isto. Deus vai agir. Então, olha só de onde saímos. O profeta começa a falar terra, morro, ribeiros, de coisas que o ser humano que ouvia podia se sensibilizar. Diz, olha, realmente, se o ribeiro tivesse sentimentos, ele se sentiria muito ruim. Realmente, se a terra tivesse sentimentos, tivesse capacidade espiritual, ela se sentiria muito mal. Realmente. A pessoa podia se identificar com a terra, do coração tão petrificado que tinha. Mas agora Deus diz, vocês vão me ajudar? Não! Ele dá um pulo. Ele passa por cima do ser humano. E ele diz, eu vou restaurar meu nome. Eu vou fazer a coisa acontecer. O ser humano não entrou na equação aqui. Eu vou restaurar. Eu vou fazer. E agora, claro, como nós estamos tão mal acostumados a teologias pseudo-pentecostais ou neopentecostais, queira chamar como são, de que o ser humano é super importante, então, assim, porque ele me ama. Oi! Ele vai vir e vai lutar a favor de mim, porque eu sou especial. Onde? Diz isso. Olha só o que ele tem para dizer. Ele tem umas coisas aqui que me parece tremendamente importantes, que precisam ser
ditas, mencionadas. Porque ele havia julgado, tá? E ele havia deixado esse povo ser levado em cativeiro. Mas o versículo 22 tem uma joia. E eu quero que nesta noite você se prenda nessa joia, porque a causa de você ter vida eterna e abundante em Jesus Cristo, esta joia está no versículo 22. Eu vou atuar. Mas não por vocês, senão por causa do meu santo nome que vocês têm profanado entre as nações, por onde quer que tenham. Eu vou atuar, mas não é por causa de vocês. Por amor de mim mesmo. Por amor mesmo. Versículo 25, por amor de mim mesmo, haverá um batismo de forma definitiva. Diz, os rociarei, os aspergirei com água pura e ficarão purificados. Por amor de si mesmo, unicamente porque ele se ama, ele dará um coração novo, versículo 26, um coração que sente conforme a vontade de Deus, não é aquele coração de pedra, orgulhoso, metido, que de tudo blasfema, tudo xinga. É um coração poderoso, mas completamente mole. Mole. Versículo 27, o Espírito de Deus será dado. Colocarei em vocês o meu Espírito. E o Espírito Santo não vá e volta como alguns pretendem dizer, alguns desavisados dizem isso. Não! Quando você aceita Jesus, quem que vem morar em você? Se não é o Espírito Santo, na sua plenitude. A cada um foi dada a medida do Espírito, conforme o que ele quer dar. Alguns deu mais e outros menos. Pronto, acabou, fim. Sim. A obediência será natural. E algum dia eu quero pregar do Romanos 5, 6, 7 e 8. Versículo 28 ao 30 e depois do 33 ao 36, a natureza será restaurada. Aquele rio que passava lá, está seco, que a água passa e não é usada para nada, vai voltar a ser usada. Aquela terra que não era mais plantada, será plantada e vai produzir. E as pessoas vão se alegrar com a produção. E vai alimentar o povo. Haverá uma restauração. Versículo 31. Assim se lembrarão vocês da sua má conduta e de suas ações perversas. Já falamos isso na escola bíblica sobre perversão. Volte lá. É importantíssimo a questão da perversão. Tá? Então se lembrarão da sua má conduta e de suas ações perversas. E sentirão o quê? Vergonha. Sentirão vergonha por suas próprias iniquidades e práticas detestáveis. Sentirão vergonha. Isso não é o que acontece quando você entrega a vida a Jesus Cristo? Lembra quando você entregou a vida a Jesus? Lembra do seu primeiro amor? Teria que estar acontecendo agora, de olhar para trás. Anos minha alma em vaidade viveu, ignorando a quem por mim sofreu. Ou naquele Calvário por mim morreu, meu Salvador. Minha alma ali, divina graça, achou Deus, perdão, ali, e paz me deu do pecado, ali me libertou, meu Salvador. Sentirão vergonha. Quer saber se Deus está agindo na sua vida? É simples. Você olha para a sua vida de pecado, sente vergonha daquilo. Versículo 32, e novamente aqui a pérola aparece. Quero que saibam que isto não faço por consideração a vocês. Ou afirma o Senhor, o povo de Israel, ou se vocês quiserem colocar aqui, o povo escolhido, sintam vergonha e confusão pela sua
conduta. Então haverá uma plena consciência do pecado. Versículo 37, usualmente dizemos que Deus responde sim, não e espera. Deus também não ouve a oração. Deus também não ouve a oração. Por isso que no 37 ele diz: assim diz o Senhor Onipotente, todavia hei de conceder ao povo de Israel que me suplique aumentar o número de homens até que sejam como um rebanho. Ele não estava ouvindo. Imagina um povo que tinha uma consciência de que mulher estéril era uma mulher abandonada por Deus e estava no exílio e as mulheres pouco reproduziam. Imagina um povo que tinha muito presente as promessas dadas a Abraão e que de repente via que o povo ia minguando no exílio. E lá eles oravam, nada acontecia. Os profetas falavam: não, se estabelece aí, vive aí, porque você vai viver e vai morrer aí. Mas eu vou conceder, ou seja, não estava concedendo. Simples, a interpretação aqui é direta. Então, responderia, e o versículo 38 diz: então saberão que eu sou o Senhor. Finalizando, por quê? Por que Deus restaura a natureza? Por que Deus restaura o seu povo? A restauração, a redenção, ela é completa. Por quê? Já pensou por quê? Se não é por você, se não é por mim, por quê? Por quê? Perguntaram ao nosso Senhor qual que é o maior dos mandamentos. E qual que é a resposta? Amarás ao Senhor teu Deus. E o segundo é tão importante quanto o primeiro. E até o próximo, como a ti mesmo. Por que Deus restaura? Porque Ele se ama. Ele tem um respeito muito bom pelo seu próprio nome, coisa que o povo não lhe deu. Ele se ama o suficiente como para cortar a relação com seu próprio povo. Dizer, chega. Vamos começar de novo. Isso é importante também. Lembra de Noé? Chega. Vamos começar de novo. Certo? Nós encontramos em cada um dos escolhidos exatamente isso. Chega. Não. De novo. Lembra de Abraão com Sodoma e Gomorra? Vamos começar de novo. O propósito de Deus é recomeçar. Usar a criação, ele não está descartando a criação dele. Ele está regenerando, recriando. Meu tempo não dá mais. Vamos para 1 Coríntios 6. Eu gostaria que você me prestasse muita atenção, especialmente se você está me ouvindo na gravação. Por favor, até o final. 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 17. Paulo vai começar com uma pequena lista, uma lista muito enxuta, muito realmente minúscula, limitada de pecados. A Bíblia não é exaustiva em nada a não ser no assunto de salvação. Tá? E mesmo assim é exaustiva apenas para nós, porque o assunto de salvação a gente infere que é muito maior quando vemos que é uma questão cosmológica, a gente vê que é muito maior do que a gente consegue entender.
Então, quando há uma lista de pecados, isso não quer dizer que são todos os pecados. Evidentemente que faltam, porque o ser humano é muito criativo nessa questão. Então, Paulo está falando de pleitos entre cristãos, entre crentes. E no versículo 9, eu vou ler até o versículo 17. Isso que eu queria confirmar. Eu tenho aqui malvados, né? Não sabeis que os malvados, ou os injustos, né, não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os fornicários, que a raiz de fornicário é porneia, tá? Então, é todo tipo de relação sexual ilícita. Nem os idólatras, e aí temos que lembrar de Romanos 1, evidentemente, 18 em diante. Nem os adúlteros. Então, aqui, fornicários é uma coisa, mas depois ele começa a destrinchar todos eles, e os adúlteros são colocados numa categoria separada, que é aquele que está casado, tem relações fora do casamento. Nem os sodomitas, nem os pervertidos sexuais. Agora, essa NVI vai dizer que nem os homens que têm relações sexuais com outros homens. Tá? Essas palavrinhas aqui são de difícil tradução, mas tem algumas que vão dizer nem aqueles que têm práticas homossexuais de forma ativa ou passiva. Tá? São de difícil tradução. Agora, antes de continuar com a leitura, porque sei que alguns vão desistir, né, evidentemente, pelo ritmo que está este mundo, repare que ele está falando de fortes e gravíssimas tendências que estão presentes no ser humano, porque ele continua, nem ladrões, nem avaros, nem bêbados, nem caluniadores, nem estafadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, a lista é muito abrangente e nós temos apenas algumas amostras. Repare que ele não diz aquele que tem tendências ao adultério, ou aquele que tem tendências fornicárias, ou aquele que tem tendências a roubar, ou aquele que tem tendências homossexuais. Ele não fala de tendências, porque todos nós temos algumas carências e temos algumas tendências. Mas ele se refere à prática. Ou seja, quando se abandona a luta, quando o ladrão, ele se entrega à sua tendência. Não luto mais. Eu sei que está errado, mas lá vou eu roubar. Está entendendo? O mesmo vale para as outras tendências. Então, Paulo fala daquele que se entregou, daquele que se abandonou, daquele que não presta mais luta pelo propósito original para o qual o ser humano foi criado, e agora nós temos como encaixar Ezequiel 36 na vida particular de todos nós. Lembre também que a lista não inclui apenas os fornicários, idólatras, adúlteras, sodomitas, pervertidos sexuais, né? Mas também tem ladrões, avaros, bêbados, caluniadores, estafadores, e poderia dizer etc. Nenhum desses herdarão o reino. Eu insisto, não fala da tendência, fala da ação, da prática. E é isso que está condenado lá em Ezequiel 36, por suas ações, suas condutas. Uma ação é uma, né? Duas, talvez. Mas a conduta é uma repetição. A conduta é uma repetição. Versículo 11 está cheio de graça. Versículo 11, que segue ao que acabamos de ler, está cheio de esperança. Existe esperança. Existe uma chance para a vida de cada um de nós, porque cada um de nós se encaixa nessas categorias, ou talvez em alguma similar, porque, como eu disse no início da leitura, a lista não é exaustiva. E diz, e isso ereis alguns de vocês, mas já foram lavados, já foram santificados, já foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito do nosso Senhor. Agora, repare
a repetição de Paulo, porque alguém na sua busca e tendo tendências fortes, por exemplo, a bebedice, tem tendências a beber, cheira álcool no posto de serviço e já fica querendo mais, tá? Ele tem essa tendência e ele se sente culpado e se sente carregado por essa tendência. Mas Paulo insiste com vários verbos conjugados todos em passados, diz: vocês foram lavados, vocês foram santificados, que quer dizer colocados à parte, e vocês foram justificados, que quer dizer não existe mais culpa, tudo foi atribuído ao Senhor Jesus Cristo. Então, 3 coisas Paulo fala, diz: para de se atormentar. Você tem essa tendência, tudo bem, está apresentando luta, tá ok. Não deixa de apresentar luta, porque você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado. Luta, continua a lutar. Você tem tendências ao roubo, luta, continua a lutar, não para, porque Jesus fez uma ação completa em você. Aquele que começou em vós a boa obra será fiel em terminá-la. Ele é fiel. Você e eu não. Ele é fiel. Ele é fiel. Esse é o nosso Senhor. E aí ele continua, e permita-me, estou estourando o tempo, só mais 5 minutinhos. Tudo me está permitido, mas nem tudo é para meu bem. Tudo me está permitido, mas eu não me deixarei de que nada me domine. Os alimentos, diz ele, pegando outro exemplo de outro pecado, que é a gula, né? Os alimentos são para o estômago para o alimento. Assim é que Deus os destruirá ambos. Mas o corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Com seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. E nós ressuscitará também a nós. E essa é a razão. Paulo pula rapidamente da questão sexual para a questão eterna. E aguarda a ressurreição, ele aguarda a ressurreição. E ele continua dizendo: não sabem que os corpos são membros, seus corpos são membros do Cristo mesmo, ou do Messias mesmo? Tomarei por acaso os membros do Messias para uni-los com uma prostituta? Nunca! Não sabem que aquele que se une com uma prostituta, se faz um só corpo com ela. Nós pensamos isso do casamento, mas Paulo pensa isso de qualquer relação sexual. Pois a Escritura diz: os dois chegarão a ser um só corpo. É aqui que vem a coisa. Acho que todos nós somos adultos e todos nós entendemos a interação sexual. Entendemos a profundidade das emoções e da conexão que existe em relação quando 2 corpos se unem. O desfecho de Paulo é fantástico. Porque ele diz, versículo 17: mas o que se une ao Senhor se faz um com o seu Espírito. Se faz um com o seu Espírito. Porque Deus redime, porque Deus é capaz de amar, porque ele se ama. Ele se ama. Qual que é a pior das violências? A pior das violências que qualquer coisa criada pode sofrer é ter a sua função e propósitos trocados por qualquer coisa que não seja a original. Você tem trocado a função da sua língua, do seu corpo, do seu pensamento, por qualquer outra coisa que não é original? Talvez seja tempo de clamar por misericórdia, porque não existe nada que você possa fazer de si mesmo para retomar aqui. A boa nova é que Deus quer restaurar.
tanto quer restaurar que enviou seu Filho Jesus Cristo. Esse é o ponto. E é aí que está nossa confiança. Esse que é o ponto de inflexão. Alguém disse que dá-me um ponto de apoio e moverei o mundo. O ponto de apoio nosso é Jesus Cristo. E aí que vem a alavanca e movimenta tudo. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos encerrar. Após minha oração, pastor Ciro vai fazer o encerramento. Senhor, obrigado por Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Obrigado porque a redenção, a restauração, há poder no nome de Jesus. Obrigado porque a morte dele na cruz nos mostra o quanto tu te amas e quanto nos amas, Senhor. O quanto tu amas a tua criação. O quanto tu estás interessado em remí-la por completo. O quanto te interessa, Deus, que as coisas funcionem como tu as planejaste. É claro que nós confessamos, todos nós, que em algum momento nós não andivemos conforme os teus propósitos. É óbvio que nós, mais de uma vez, saímos dos teus propósitos mínimos e os originais. Mas confiamos, unicamente confiamos no teu querer, confiamos em que tu queres restaurar, confiamos em que tu desejas restaurar o teu nome, em que tu desejas fazer uso, Deus, daqueles que foram inúteis, desejas fazer uso para que teu nome seja glorificado entre as nações. Então nós dispomos, Deus. Entendemos que essa disposição vem apenas pelo Espírito Santo. Nos dispomos, Deus, perante ti, para sermos vasos úteis e agradáveis em toda a tua criação, para uma redenção completa. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Ciro.